Nosso último tópico da unidade 4 é sobre carregamento distribuído simples. Algumas vezes, um corpo pode estar sujeito a esse carregamento que é distribuído sobre uma superfície, linha ou volume. Por exemplo, a pressão da água dentro de um tanque ou o peso de areia sobre o piso de uma caixa de armazenamento são cargas distribuídas. A pressão exercida em cada ponto dessa superfície indica a intensidade da carga. O tipo mais comum de carga distribuída encontrado na prática de engenharia pode ser representado ao longo de um único eixo. Então, pegando essa imagem, nós temos um carregamento de pressão dado por P, na qual a pressão é dada em Pascal, Newton por metro, ao longo de um eixo X, sendo que está aplicado numa área de comprimento L e profundidade B. Nós podemos representar num sistema coplanar, na qual a força vai ser aplicada num determinado ponto a uma distância x da origem e o seu carregamento distribuído vai estar aplicado ao longo de x da origem até o comprimento L. Tá, o que isso significa? Significa que a gente pode substituir todo esse sistema de forças paralelas coplanares por uma única força resultante equivalente Fr que age em uma posição específica sobre uma viga. Definida, então, a intensidade, nós temos que a nossa força será esse carregamento vezes dx. O que isso significa? Nós temos um carregamento aqui, indicado por essas setas, ao longo do comprimento L. Então, se eu pegar um elemento infinitesimal aqui ao longo de x, dx, e multiplicar por esse carregamento, eu tenho a minha força aqui nesse ponto. Logo, eu tenho que a força é quem? A área desse elemento infinitesimal. Se eu quero encontrar a força resultante desse sistema de carregamentos, eu tenho que fazer o quê? Somar, então, todas as forças ao longo de x. Logo, nós temos que fazer o quê em relação a essa primeira equação? Integral. Nós temos que integrá-la ao longo de todo o comprimento, que é L. Logo, força resultante será a integral aí do nosso carregamento de x dx ao longo de L. Sabendo que nosso carregamento yx vezes dx é igual, nosso dA aqui, nós podemos substituir, então, essa equação sendo que a força resultante vai ser na integral aí de área dA. Ou seja, nós temos que a força resultante vai ser a área. Logo, a intensidade dessa força resultante é igual à área desse diagrama de carregamento. Uma forma de mostrar isso visualmente falando é que a nossa força resultante vai estar aplicada num determinado ponto e ela é equivalente aqui à área desse carregamento. Tá, mas qual é esse ponto aqui determinado por x barra que essa força Fr vai estar aplicada? Para encontrar a posição da força resultante, nós igualamos o momento da força resultante com o momento da distribuição das forças paralelas em relação ao ponto O. Matematicamente falando, nós estamos pegando aqui o nosso momento dessa nossa força resultante, ou seja, x barra vezes Fr, momento da força resultante em relação ao ponto O, e igualando esse momento em relação ao momento gerado por cada força aqui dos elementos infinitesimais. Qual que é o momento desses elementos infinitesimais? É a força vezes a distância desse elemento infinitesimal até o ponto O. A distância é x. E a força a gente já viu que é o quê? Wx vezes dx. Logo, sabendo que o momento resultante aí em relação ao ponto O vai ser igual ao somatório dos momentos, ou seja, o somatório dos momentos dessas forças, nós temos menos x vezes Fr. Por que menos? Porque vai ser no sentido horário em relação ao ponto O, igual a menos o momento gerado por essa força. Nós já vimos que a força, integral de L, ômega x dx, o momento nós temos aqui o menos x, menos indicando o sentido horário, e o x porque nós estamos analisando o momento. Então, nós vamos aplicar a distância vezes a força que a gente já tinha calculado anteriormente. Menos com menos corta, isolando então nosso x barra para saber qual que é a localização dessa força R, nós temos que vai ser essa integral sobre Fr. Mas quem é Fr? Nós já vimos que Fr é a integral de ômega x dx ao longo aí do comprimento L. Que é a mesma coisa de reescrever em termos de área, que nós temos embaixo a área e em cima x dA, porque estamos acrescentando a distância que é em relação ao momento. Assim, nós conseguimos então pontuar
todos os carregamentos aí em relação a esse eixo e identificar qual é a força resultante dada por FR e qual que é a posição dessa força resultante dada por x barra. Essa coordenada x barra, ela vai sempre localizar no centro geométrico ou centroide da área sob o carregamento distribuído, aqui na imagem representada pela letra C. O que é esse centro geométrico ou centroide? Nós vamos ver em unidades futuras, mas de qualquer forma, né, a nossa força resultante vai ter uma linha de ação que passa por esse ponto sobre a área do diagrama de carregamento. Detalhe, se o carregamento tiver, né, uma profundidade, a força resultante possuirá intensidade igual ao volume sobre a curva de carregamento. E se, né, tiver apenas uma linha de ação passando pelo centroide desse volume. A unidade do carregamento, que é o nosso Wx, vai ser sempre dada em Newton por metro, relacionado um pouco aí, lembrando a nossa pressão, Pascal.